os índices de sentimentalismo. Não só o vai ficar tudo bem, muito irritante, ninguém fazia ideia de se ia ficar tudo bem ou não. E isto é Portugal, por isso é muito, muito improvável que fique tudo bem alguma vez. E portanto, sim, eu acho que há sempre em momentos destes o nosso primeiro impulso é dizer assim: será boa ideia fazer comédia com isto? Será que a gente pode? Será que é moral a gente rir disto? Depois a segunda coisa que a gente pensa é: temos alguma alternativa? Há alguma alternativa melhor do que a gente tentar tornar o problema um bocadinho mais pequeno? E portanto, bom, chegamos a esta fase. A Bárbara, que é a Bárbara Bolhosa da Tinta da China, disse: estive a ler as tuas crónicas todas, acho que temos aqui um livro que é um conjunto de crónicas sobre a pandemia. E eu disse: isso é obviamente excelente, porque passada a pandemia, a coisa que as pessoas mais querem ouvir falar será certamente mais pandemia. Portanto, a Bárbara fez a aldrabice do costume, que é pegar em crónicas minhas, pôr uma capa e uma lombada e dizer: comprem isto outra vez, vocês vêm. Tem crónicas da Folha, isso é verdade. O que eu queria dizer sobre isto? Muito rapidamente, queria dizer que há relações evidentes e antigas entre a comédia e digamos, e o que esteve em causa durante a pandemia: a medicina, a ciência. Aliás, se uma pessoa, digamos, na Idade Média se identificasse como humorista, em princípio pensariam que se tratava de um médico com a especialidade da endocrinologia. Era mesmo, porque por causa da teoria dos humores. É uma teoria largamente ultrapassada, mas que permanece na nossa linguagem. A teoria dos humores dizia assim: é uma teoria médica que diz que as pessoas são formadas de 4 humores: o sangue, a bilis negra e a fleuma. E se esses humores estiverem equilibrados, uma pessoa está saudável. Se estiverem desequilibrados, a pessoa fica também desequilibrada. É por isso que ainda se mantém na linguagem. Por exemplo, quando a gente diz aquele tipo é sanguíneo, isso tem a ver com a teoria dos humores. Ou aquele tipo é fleumático, quer dizer que a fleuma está mais acentuada do que os outros humores. E, portanto, há essa relação entre humor e medicina, mas há outra, que é a quantidade de piadas sobre os falhanços da medicina e da ciência. E, portanto, a pandemia deu-nos um ótimo pretexto para fazer isso. O livro chama-se Ideias Concretas sobre Vagas, porque há um texto sobre aquele dia em que a Organização Mundial de Saúde deu uma conferência de imprensa a dizer que era muito improvável que houvesse uma segunda vaga de Covid, e 3 horas depois deu uma conferência de imprensa a dizer que vinha aí a segunda vaga de Covid. Eu achei graça a isso, porque eu não percebo nada de ciência e de repente sabia tanto como os cientistas. Foi muito claro, não é? Lembram-se quando no princípio a gente chegava à casa, tirava a roupa toda, punha a roupa para incinerar, ia tomar banho no instante para tirar todos os bichos, desinfetava as compras do supermercado, uva a uva, e depois, passado 3 semanas, disseram assim: afinal o bicho não fica nas superfícies, não se preocupem com isso. Mas a figura de parvo já estava feita, não é? A ciência não obrigava a fazer figura de parvo desde o 8º ano. E isso é divertido, quer dizer, toda a gente faz. O livro basicamente é uma coleção das figuras de parvo que fomos todos fazendo. Eu próprio, a primeira crónica do livro é sobre: diz que vem aí uma pandemia, está bem, está. Como a das vacas loucas, não? É? Outra vez isso? E a gripe das aves também, que nunca foi para a frente, aquilo? Passado 2 semanas estava confinado. Mas acontece. E depois há a questão que é: a pandemia traz ao de cima o nosso melhor e o nosso pior. O nosso melhor foi aquilo, o esforço, a solidariedade entre as pessoas, o que os funcionários do supermercado fizeram, mais os profissionais de saúde, mais as pessoas dos supermercados, já disse, sim, os bombeiros, tudo isso. Não é? O pior foi aquele o sentimentalismo meloso, estamos todos no mesmo barco, quando era claramente falso, porque estando no mesmo barco, em princípio, uns estão no convés e outros estão na casa das máquinas a levar com a fuligem, uma vez que uma coisa é passar a pandemia numa casa com jardim e outra num T2 na Arrentela. E, portanto, todas essas metáforas eram, de certo ponto de vista, muito ofensivas para as pessoas. Isso acho que fazia parte do nosso pior. E o que é que acontece? O que acontece é que na comédia o olhar do humorista, está aqui a Joana Marques, não me deixa mentir, é olhar para o pior. Sobretudo, admitindo que nós também somos dos piores. É isso. Porque, reparem, às vezes, com uma concorrência desleal da realidade.
vou terminar falando-vos do... deixem-me só explicar porque é que se fala em rabo. Por causa de outra coisa que me deixou bastante perplexo. Não sei se lembram disso, que era a pandemia. Vem a pandemia. Era um fim do mundo, ninguém sabia. Morre-se muito pouco, nada com esta doença. O que é que vai acontecer? Não sei. Mas o que as pessoas disseram imediatamente foi: eu vou encher a casa de papel higiênico. Porquê? Vem aí o fim do mundo. Sim, mas o meu rabo vai estar impecável quando chegar a hora. Pelos vistos, é uma inclinação humana. Não foi só em Portugal, em todo o lado das pessoas. Papel higiênico. É desta. Ninguém me apanha sem papel higiênico. E, portanto, os nossos pensamentos vão imediatamente para o rabo. E eu sei o que é isto, porque também penso em rabo, muitas vezes. Mas, vejam então, esta semana aconteceu-me isto. Isto é uma coisa de agora. É uma pessoa... O meu trabalho como humorista é confessar coisas inconfessáveis. Em grande medida é isso. É eu dizer às pessoas: eu sou o mais real que há. E as pessoas riem-se disso por duas razões. Ou porque dizem assim: epá, eu sei do que é que estás a falar, porque eu às vezes isso também me ocorre, mas eu não teria coragem para confessar em público. Ou, sim, basicamente é isso. Acho que é isso. É confessar que somos reais. E as pessoas acham graça a isso, porque basicamente às vezes também isso lhes passa pela cabeça, mas não têm coragem de o admitir. Então o que eu fiz na terça-feira passada, que é o dia em que eu tenho que entregar a crónica do Expresso, foi fazer uma crónica sobre isto do Mundial do Qatar ser uma vergonha. Uma vergonha. É um país que tem um regime iníquo. Os estádios foram construídos com trabalho escravo. Milhares de trabalhadores morreram. Epá, mas quando começar o Equador-Senegal eu vou querer ver. Eu vou querer ver. O título da crónica é: isto é uma vergonha. Golo! É isso. E portanto eu confessei o pensamento inconfessável de: eu percebo que o Mundial é uma vergonha, epá, mas quando a bola começar a saltar eu vou querer ver. Qual é o